Vamos ler Ajudados por Deus. Está no livro aos Romanos. Livro aos Romanos. A Bíblia confere com essa aqui, é página 221. Aos Romanos, no capítulo 6. Carta de Paulo aos desobedientes romanos, né? Capítulo 6. Vamos ler. Ajudados por Deus, mediante a guia do Espírito Santo. Amém. 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 O subtítulo que está aqui é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, justificado no pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Complexo, né, essa leitura? Mas a graça de Deus, que tem sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que lhe fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim
Santo Deus. Apresentai-vos agora vossos membros para a justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres de justiça. E que o fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim para a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmão. Amém. Amém. Parece que é um capítulo grande, né? Mas eu não sei se a Irmandade sentiu esse mesmo desejo de que Paulo tivesse ficado nesse assunto pelo menos mais uns 100 versículos, né? Porque traz regozijo à leitura. Nos lembra da missão que nos foi colocada. Nos lembra do mal que nos rodeava. Traz às nossas memórias as nossas iniquidades e nos faz lembrar o quanto a misericórdia de Deus nos alcançou. E o quanto está fazendo na nossa vida os detalhes da mão de Deus. O quanto fomos transformados, o quanto fomos mudados pela eficiência da sua misericórdia. E que nos mostra também que os nossos rumos e as nossas diretrizes, elas não podem ficar nos caminhos do velho homem, que só lembra da morte, que só lembra da sujeição, que só lembra o quanto os nossos caminhos eram perversos, quanta malignidade havia nos nossos olhos. Alamanaia. E o quanto a transformação tocou em nós. Porque tudo que foi mudado em nós não foi força nossa, não foi capacidade humana, não foi a diretriz de eu bati no peito, eu consegui, eu vou mudar, eu consegui. Porque nós vemos mesmo por exemplos próprios, quanta coisa nós teríamos que fazer, uma caminhada, fazer visita. Quem de nós aqui pode levantar a mão e falar que assim, ó, esse ano consegui visitar os enfermos no hospital pelo menos já uma vez por mês, vai? Quem pode falar que são poucos entre nós, irmãos, que se deixaram levar pelo Espírito, que não olharam a sua agenda lotada, que não olharam a sua capacidade humana, que não olharam só os seus pensamentos, não se basearam só nos seus desejos. E Deus, por meio do Espírito Santo, falava com Paulo que a graça ela não nos deixa permanecer no pecado. Antes, né, nos tira desses maus pensamentos. São vertentes diferentes, irmãos. Querendo dizer assim, eu te tirei desse caminho, eu mudei a sua vida da água para o vinho, e olha o que eu quero fazer com a igreja. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que podemos adorar a Deus na noite desse dia, por meio da internet, ainda que longe e distante da grande maioria um dos outros, mas que brotou nos nossos desejos, né? O desejo de adorar, o desejo de exprimir, o desejo de oferecer uma oração, de contar um testemunho, de ficar conectados na mente e no coração, esperando de Deus cada um a sua resposta, cada um de si, colocando sobre os vossos ombros a responsabilidade do Evangelho nas costas. Bendito o nome do Senhor.
E bem-aventurado aquele que entendeu esse caminho, porque já não se torna mais pesado. Porque nós não estamos falando, como a serva de Deus mesmo testemunho, de coisas que, né, fizemos uma visita, aí foi pesado. Não, irmãos, o dom de Deus fluiu em nós, nada em nós faz nada. Nada em nós tem algum peso de glória, bendito é o nome do Senhor. Nada em nós tem alguma eficiência na vida espiritual. Dentre eu que tenho 1,83 m e possa ser que existem irmãos aí entre nós com mais de 2 metros de altura, e ainda que você faça academia, e ainda que você tenha uma dieta balanceada, ainda que a sua alimentação ela seja sugerida por um nutricionista, ainda que você more no meio do mato e toda a sua vida seja saudável, bendito é o nome do Senhor. O que quer o Senhor dizer com isso? Que a sua força, a minha força, nada vale contra o poder do maligno. Bendito é o nome do Senhor. É a misericórdia de Deus plantada em nós que faz tudo, que regenera. Quantos de nós adentrou na casa de alguém e houve uma conversão, houve uma libertação, um espírito mau? Certa vez já contei aqui, uma igreja toda espantada pelo poder do adversário que causava, a força do adversário que causava na vida de uma moça. Foi a mocidade, foi uma bagunça, certa visita, e aconteceram outras coisas. E resumindo bastante, um determinado dia estava com o meu cunhado, eu lembrei do irmão, falei, vamos visitar lá, mas ele falou assim, vamos. Mas de repente ele lembrou, mas não é a moça que o adversário tem feito jus à sua vida e tem mal, mas não estou indo lá para expulsar adversário nenhum, só senti de pegar o meu violão e tocar um hino. Ele pegou o seu violoncelo, entramos na simplicidade. O servo de Deus ficou assim olhando para nós, meio que assustado. E falou, os irmãos, vieram me visitar? Viemos. Entramos, irmãos, tocamos um hino, 2 hinos, 3 hinos, e de repente a glória de Deus, irmãos, sem disposição nenhuma, sem intento nenhum, porque nós não temos força contra o mal. E de repente aquela moça veio, ela quase se jogou em cima de mim, ela caiu no chão e falou assim, o que é a presença de Deus? Bom, resumindo, quando nós percebemos, o adversário já tinha ido embora, Deus tinha libertado a casa e nós não fizemos nada a não ser adorar a Deus. Dá um glória bem gostoso. Se há transformação de Deus em você, o mal que está na sua casa vai cair pelo poder dessa palavra. Bendito é o nome do Senhor. Se há satisfação em você, se você entender o puro evangelho, o poder do pecado não tem nada com força contra você. Você já é liberto, você já é livre. O pecado ele podava as nossas asas, não dava-nos direção. Bendito dava até a direção do mal, a direção do abismo, mas bem-aventurado eu e você, que o Senhor nos libertou para sentir a sua presença. Hoje o Senhor fala para mim e para você, você é um bem-aventurado, a minha presença ela vai te envolver onde você está agora, bendito é o nome do Senhor. Eu vou provar que o que eu depositei em você é santo, é puro, que o adversário não tem nada com você, não tem particularidade nos seus planos, na sua direção, nos seus pensamentos, em que em todos os seus planos e tudo aquilo que você tem feito tem sido da minha direção, tem dado errado sim. Nem sempre os caminhos de Deus eles vão trazer felicidade. Às vezes o Senhor vai nos colocar em caminhos difíceis, em que a nossa fé vai ter que funcionar, a nossa perseverança, a nossa paciência. Quantas das vezes Deus colocou um irmão tribulado no nosso caminho, nós quis rejeitar. E vinha a palavra, e de repente a palavra falava para nós, tem paciência, bendito guarda o teu coração. E um irmão que aparentemente tribulado fez manifestar a paciência dentro de nós, bendito é o nome do Senhor. É Deus ensinando a nós como Ele quer que nós estejamos na sua presença. Bendito a graça não nos deixa permanecer no pecado. E se alguém está por caminhos ruins, fica sabendo de uma coisa, você anda desligado do Deus verdadeiro, você anda desligado dos preceitos da verdade, dos preceitos da graça e os seus pensamentos, mas olha a misericórdia de Deus, Ele quer trazer eu e você mais para perto dEle. Dá um glória bem gostoso.
Espírito, Deus se aproxima de mim e de você por essa palavra, para afastar todo o mau caminho, para criar entre nós um vínculo, bendito é o nome do Senhor. Deus quer ter um vínculo, bendito, de proximidade conosco que estamos aqui. Ele quer fazer obras entre nós, Ele quer nos trazer para perto. Sabe quando o filho é desobediente e parece que a mãe ama mais ele, é assim, essa palavra te traz para perto de Deus, bendito é o nome do Senhor. A proximidade do Espírito Santo não vai te fazer você, bendito, pensar mais nas coisas ruins dessa vida. O desejo da morte não tomará mais o teu coração. Hoje é dia de libertação. Eu sinto o peso para exortar essa palavra de muitos que estão entre nós. Bendito o desejo, bendito da morte sairá dos teus caminhos. Bendito não trairá mais a tua mente, não engordará mais o teu coração. E o desejo de estar na presença de Deus, ele vai aumentar pelo poder dessa palavra. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Sabe por que Paulo falava? A palavra morte, ela se repetiu várias vezes entre nós, para que a morte de Cristo ela seja lembrada. Alguém padeceu para que nos fosse dado liberdade. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Ele fazia parâmetros, né? Dizendo assim, não, nós somos vitoriosos. Se você, que está ouvindo essa palavra aí, está compreendendo um pouco dessa leitura, ele dizia assim, ó, a morte de Cristo nos deu tudo. E se você foi sepultado junto com ele, se você acreditou, se o batismo, né, que foi te anunciado, você acreditou nele, obedeceu pela salvação, só basta você clamar a Deus. Alaia. O que o Senhor está querendo dizer por essa palavra? Eu não estou vendo fé nos corações. O Senhor olhou para alguns de nós aqui, nós todos, e Deus não está encontrando fé em nós, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. A fé é o combustível para o Todo-Poderoso operar em nós. Ele opera sem fé, ótimo que opera. Mas Ele quer ver o que está dentro de mim e de você. Bendito é o nome do Senhor. Ele quer ver a fé brotar dentro de nós. Ele quer que cada vez que mais dentro de você confesse que o Filho dele padeceu na dura morte da cruz por você, que os seus caminhos não têm sido em vão, que o desviar os olhos de uma mulher, de um homem bonito, não tem sido em vão, que você comprar e pagar o seu testemunho, você tem lidado com ele, não tem sido em vão, que os caminhos da sua vida, as suas diretrizes, a veste que tampa o seu rosto não tem sido em vão. Bendito é o nome do Senhor, querendo dizer assim, meu filho morreu por você, e aquilo que você está fazendo por nós não tem sido em vão, bendito o nome do Senhor, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos, querendo dizer assim, há uma vida depois de tudo isso. Crucifica a tua carne, crucifica os teus desejos, crucifica os teus pensamentos, bendito é o nome do Senhor. Ah, mas você está falando, não vale a pena. Não vale a pena, Deus pode me perdoar, irmãos. Tem alguém aqui que você está com o pé na beira do precipício. Ah, mas Deus pode, mas Deus pode. Não brinca com a extrema misericórdia de Deus. Não acha que a outros fizeram e... Irmãos, alguém receber o perdão de Deus é uma consequência muito pessoal, irmãos. E tem pessoas que, com todo respeito, nós vamos falar aqui. Ele se lambuza no pecado, de repente entra num culto e ele fala assim, Deus me justificou. Não que nós não acreditamos nisso, né? Mas para que o pecado nosso fosse pago, alguém teve que sofrer muito. E de repente alguém, porque o pecado ele causa, irmão, a dor. E toda vez que você erra não vem um sentimento de culpa, alguma coisa muito errada está entre nós. E toda vez que você erra, que você fraqueja, alguma coisa dentro de você chamada Espírito Santo não reage.
Se tudo que você vai fazer nada te acusa, clama o sangue do Senhor Jesus. Pede para Deus misericórdia por essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo falava, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes nas suas concupiscências, nem tampouco os apresentei os vossos membros ao pecado, porque, irmãos, porque Paulo falava assim, porque o adversário, ele vem sobre nós, mas é uma escolha nossa o erro, irmãos. Mas eu estava fraquejado, irmãos, todos quantos pediram força para Deus, todos quantos pediram misericórdia, todos quantos insistiram, irmão, no caminho da salvação, sempre houve misericórdia, sempre houve um escape, sempre houve uma porta de saída, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo falava, se desvia, se detém, não olha, não deseja. Bendito é o nome do Senhor, não deixa o teu coração te dominar. Porque bem sabemos, irmão, pela leitura em Romanos mesmo, mais para frente um pouquinho, que quando alguém, vamos falar do pecador sexual, né? Quando alguém se deita com um homem ou com uma mulher e ele transgride a palavra, na presença de Deus ele já pecou faz tempo, irmão. O pensamento dele já desejou, já maquinou, já desejou toda aquela situação, já expôs o seu corpo, já expôs o seu desejo. Ele já tinha pecado faz tempo. Ele só consumiu o ato ali em cima de uma cama. E é disso que Paulo falava. Quando você evita certas coisas, você sai dos caminhos. Bendito é o nome do Senhor. Amassalai. Essa palavra não é pesada, ela é um esclarecimento total daquilo que devemos fazer, irmão. O nosso caminho não é só reto, não. E outra parte nas Escrituras, Paulo mesmo falou. Se você vê que não tem força contra aquilo, se desvia, irmão. Se desvia, muda de rua, muda de rota. Eu mesmo, quando Deus me chamou, né, era um dos vícios que eu tinha era bebida. Na verdade, até hoje, né, fazia muito isso. E hoje, se eu vejo um bar, eu já não, graças a Deus, meu coração nem se limpou disso, mas eu evito, irmão. Gosto de passar, é um lugar que para mim não tem interesse nenhum. Dificilmente vou encontrar uma pessoa que eu gosto ali dentro. E minha esposa é testemunha do que eu vou falar assim. Que nós moramos aqui, vou dar um exemplo. Se na minha rua tem um bar e um mercadinho, eu preciso de algo que no bar é R$2 e no mercadinho é 3, eu gasto R$1 a mais. Eu não entro no bar. Não por medo, assim, saldo, se tiver algum amigo ali, eu abraço, como eu já fiz várias vezes. Mas, quando eu puder desviar, desvio, pago mais caro. Fico sem. Alamassalamanaia. Não sou exemplo para ninguém, mas tem coisa que Deus vai nos ensinar a se desviar, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Uma coisa que nós não podemos brincar é com a força do maligno, irmãos. Aí se torna um desejo, mas essa palavra aqui, ela é como uma gilete, irmão, que vai cortar todo o desejo. Salamanaialia. Hoje, uma prisão, se eu sentir um peso agora, bendito é o nome do Senhor. Hoje, uma prisão. Irmão, eu não sei quantos irmãos tem na live, eu deixei a tela só para mim olhar a mim mesmo aqui, mas não importa quantos tem. Eu sei que se cumprir com um só já é lucro essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. Deus sabe por que você entrou nessa live. Você tem algo marcado para as 11 horas, mas Deus te segurou aqui para cortar os laços. Bendito que o teu coração ele gere saúde. Irmãos, não é demais pregar
Que alguém comece a sentir a presença de Deus agora onde você está. Bendito é o nome do Senhor. A minha presença te invade para mostrar que tem vida dentro de você. Bendito, eu não poderia deixar o mal te engodar e te levar. Eu corto o laço agora. Bendito, a minha misericórdia te encontra agora. Bendito, não, quando eu levantei a mão, eu senti que como um cetro, Deus escolheu alguém para fazer uma libertação. Vendo a força que está em você, a incapacidade que é gerada. Bendito, eu te guardo pelo poder dessa palavra. Eu não te dou para o nosso inimigo. Bendito é o nome do Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai tirar. Ah, mas não importa. Alguém está falando assim, mas parece que a sua alegria é um culto de tanta manifestação. Mas, irmão, nós nem imaginamos. Às vezes vemos, né, alguém testemunha com alegria na sua boca, cantamos com alegria, bendito é o nome do Senhor, mas hoje mostra o Senhor pelos olhos do Espírito e algo é cortado, salamanacatalamaya, a força do mal é dissipada e o nome dele vai ser glorificado. Os teus maus pensamentos, mas são pensamentinhos tão pequenos, laia. Pensamentos maus fazem alguém desistir da obra de Deus, fazem alguém pensar assim, eu estou nesse país, eu estou nesse estado, eu estou nessa nação. Não é Deus. Os maus pensamentos fazem alguém voltar para trás e desistir de uma promessa. Irmãos, entendamos uma coisa, as promessas de Deus elas não giram em torno do nosso umbigo, não. Deus não vai colocar nós lá porque é você cooperador e por causa disso. Não é só isso. Às vezes nós vamos num lugar só para sofrer. Para que alguém entenda o evangelho. Para que alguém seja liberto por uma oração. Para que uma igreja cante bendito na presença de Deus. Às vezes a nossa missão é ir e sofrer um pouco, sofrer 1 ano, 2 anos, 10 anos, bendito é o nome do Senhor. Essa graça não gira em torno das nossas qualificações ou das nossas experiências de felicidade, bendito é o nome do Senhor. Alguns vão ter um caminho árduo, outros, bendito é o nome do Senhor, vão ter caminhos de alegria, como a irmã, como o servo de Deus, 20 anos, bendito, mas nem todos vão passar por esse caminho, outros vão passar pelo caminho da dificuldade, mas não faltará sinais de Deus, não faltará, bendito, o fervor de Deus sobre os teus filhos, não faltará alegria na igreja onde você está, onde você preside, onde você mora, bendito é o nome do Senhor, mas fica sabendo de uma coisa, se todos esses caminhos te dão dor, mas dá glória a Deus, fala, graças te dou, porque o Senhor me escolheu para sofrer pelo amor da tua obra. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes conforme a forma de doutrina que vocês entreguem. Irmão, nós vemos que uma liberdade maligna, perdoa essa expressão, perdoa não, porque nós estamos ouvindo vários hereges. Eu gosto sempre de falar de mim e dar exemplo de mim, porque eu me conheço. Vou dar um exemplo, irmão. Eu gosto de ler as escrituras, aí me aprofundo, muito bom. Aí de repente, poxa, vou estudar hebraico. Aí pego a Bíblia original, nossa, vejo que tem algumas coisas diferentes, muito bom. Daqui a pouco a minha mente muda, porque eu entro dentro da congregação e falo, poxa, mas está errado. Tá? Aí eu começo a plantar lá no YouTube. Irmãos, por mais que a leitura e o estudo, ele te deixe a par. Muito bom, eu gosto. Te deixe mais próximo de Deus também, porque quanto mais você lê as escrituras, mais você entende os preceitos de Deus e é muito bom. Mas eu nunca posso cuspir no prato que eu comi. Aí eu entro lá e fico olhando e julgando a palavra. Não posso cuspir no prato que eu comi. Por quê? Porque quando Deus me chamou, eu aprendi a fé com um analfabeto. Quantas vezes eu vi fala assim com respeito, um analfabeto pegar a palavra e Deus enchia a nossa alma, uma igreja toda. Quantas das vezes alguém que pouco lê as escrituras, mas ele me ensinou a doutrina, mesmo sem saber, o Espírito Santo guiou ele.
Às vezes alguém como eu tem que ler muito a Bíblia para alguém que pouco lê, mas que ele está sempre orando. Irmãos, hoje Deus vai tirar o intento maligno do coração de muita gente. Você está sendo engodado por pregadores. Ah, mas porque eu li agora, eu fiz o curso. Aí ele só está querendo vender alguma coisa na internet. Aí pega irmãos desavisados e... Não, irmão. O que nós aprendemos é muito espiritual. O que o Senhor fez conosco é muito maravilhoso. A obra de Deus ela é maravilhosa por causa disso, irmãos. Aquele que pode ler e ler, ele é regozijado. Aquele que lê pouco também, Deus não vai deixar de explicar para ele, irmão. Lamassalamanaia, tira isso do seu coração. Você anda vendo coisas que estão tirando o fervor de você, estão mais causando obstáculos e vírgulas do que esclarecendo a tua mente. De homens que comeram da palavra dentro, que recitaram, que cantaram, eu sou um cordeirinho, mas agora eles sabem demais. Agora eles leem demais. Agora eles explicam demais, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Deus nunca vai deixar. Porque se fosse só por entendimento, quem não tem leitura nunca se salvaria. Bendito, hoje já nós vemos irmãos surdos e mudos, Deus fazendo obra. Minha ex-cunhada mesmo, irmão, né? Tinha que ter tradução. O dia que ela foi no batismo não tinha ninguém traduzido. Ela foi obedecer. E nós falamos, o que aconteceu? Ela falou, não, eu senti aqui. Salamanacatalamaya, dá um glória bem gostoso. Quem buscar esse Deus de puro e sincero coração, independente da tua leitura, do teu entendimento, o Senhor se revelará para você, não te deixará, como está falando com alguém aqui que estava nas garras do adversário. Eu te livro, eu te protejo, bendito é o nome do Senhor. Mas para de inundar a tua mente e o teu coração com aquilo que não é santo, com homens, bendito, com palavras da sua própria concupiscência, falando do seu legado, falando daquilo que fazem, falando daquilo que acham que leem demais. Bendito é o nome do Senhor. Eu entro dentro do teu coração. O meu filho foi crucificado por você e eu não vou te deixar ser levado, bendito, por falácias de homem. Bendito, eu sinto Deus para exortar essa palavra bem gostosa e te falar uma coisa: se guarda nos meus preceitos. Entra num culto como esse de adoração, adora o teu Deus. Entra num culto presencial, adora o teu Deus. Bendito é o nome do Senhor, porque todos quantos buscar, bendito, a presença de Deus, não será negado o conhecimento espiritual. Falo como homem, Paulo dizia, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentaste os vossos membros para virem à imundícia, assim apresentai agora os vossos membros para justificação, para santificação. Querendo dizer assim, tá vendo? Você fazia o mal, agora você faz o bem. Agora o teu corpo é meu. Agora a tua mente é minha. Alamanaia. Irmãos, pode parecer até coisa de outra denominação, né, dos irmãos de outra igreja, que nós gostamos muito deles. Mas eu sinto, Deus me compungiu. Onde você estiver, fala assim, dentro aí, ou com voz alta, se quiser gritar dentro da sua casa, fala assim, Senhor, me domina. Senhor, domina a minha mente. Senhor, domina o meu corpo. Domina os meus olhos. Salamanaya ali. Mas fala de todo o teu coração. Pede para Deus dominar sobre você. Bendito é o nome do Senhor. Por mais que, você vê, a serva de Deus, né? O homem é a cabeça da casa. E a irmã desesperada. Você vê como Deus honra o homem e a mulher? Né? Pediu até a morte do esposo, né? Na simplicidade ela falou isso, lógico. Mas quando o homem, Deus domina sobre ele, por mais que pareça que ele ande errado perante a sociedade, sempre haverá justificação de Deus, não falta. Bendito sobeja. E alguém até acha que nós somos malucos. Irmãos,
Tem certas coisas que nós estamos deixando para trás e Deus vai começar a cobrar a igreja agora do futuro. Ah, mas isso não se faz mais, não. Agora as irmãs já podem cortar. Agora as irmãs, agora não, faz a sobrancelha. Agora, bendito, faz a harmonização, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Se você não aceitar, bendito, da forma que Deus te criou, se você não aceitar as coisas que Deus tem para com você, não, nada contra quem pinta, contra quem faz, mas se eu não aceitar, bendito o que aconteceu com meus cabelos que caíram, se eu não aceitar os cabelos brancos que podem vir na minha cabeça, bendito, se eu aceitar coisas pequenas como essa, bendito, eu não aceitarei coisas dificultosas que Deus possa assim colocar na minha vida. Dá um glória bem gostoso, bendito. Aceita o que Deus está permitindo na sua vida, aceita de todo o coração, bendito. Fala como você falou nas águas do santo batismo: Senhor, o meu corpo é meu, a minha mente é tua, bendito, os meus preceitos são teus, agora já não são mais, bendito é o nome do Senhor. Você não imaginou que ia ter tanto combate, que havia tantos obstáculos assim, e quando você viu a dificuldade, você está querendo desistir? Aceita o mal. Faz como Jó. Mas Jó, a mulher de Jó, não, como doida mulher, né? Nós não aceitamos o bem, então se o mal veio, vamos aceitar também e dar glória a Deus. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado nos judiou, nos massacrou. Eu mesmo vejo as fotos, né? Acho que é até bom que eu falo para me estudar que foto feia, mas tem as fotos de quando nós nos casamos. Parecia uma caveira. Parecia que minha orelha era até maior de tão magro que eu era. Mas toda vez que eu olho para aquele quadro ali na sala, eu falo: meu Deus do céu, que obra que o Senhor fez comigo. Que transformação que o Senhor fez na minha vida. É o dom gratuito que Deus deu para nós. Ele não está cobrando nada. Essas pequenas exigências que essa palavra falou é para que você tenha condição de ver a face desse Deus maravilhoso. Deus não está te cobrando, não é que nem, não, está te cobrando isso. São esses requisitos que você precisa para ver a minha face, te diz o Senhor. Essa é a santa e poderosa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Com uma oração, querido irmandade, agradecemos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus. Reverdentemente, Deus. Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai que estás no céu, é no nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos joelhos, Senhor, se voltam ao pó da terra, em ato de agradecimento, amado Deus, por essa preparação gloriosa, Senhor, que na noite desse dia Tu tens preparado. Graça nós te damos, Senhor, por esse culto que foi aberto em nome de Teu Filho Jesus Cristo, e no mesmo, amado Deus, tem sido presidido, ó Deus eterno. Graça nós te damos, Senhor, pela força que Tu tens nos dado, de entoar hinos e louvores em Teu santo nome, pela oração que Tu tens dado no seio da Tua igreja, que esta, Senhor,
não ficou debaixo desse telhado, mas subiu ao trono da tua glória, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, pela tua filha, Senhor eterno, no órgão, pelas ADM desse santo culto. Ó Deus eterno, graça te damos, Senhor, pela liberdade da testemunhança, os teus filhos glorificando o teu santo nome, Senhor, pelos milagres, maravilhas que tu tem operado, Senhor, no nosso meio, porque tu és o alfa, o ômega, tu és o princípio, és o fim, Senhor, tu és aquele que tudo pode, que faz milagres e maravilhas no nosso meio, Senhor. Graça nós te damos, Senhor eterno, pela tua tão grande misericórdia, Senhor, que tu tem nos chamado na tua graça e tem escrito nosso nome no livro da vida, com caneta de ouro tem escrito, Senhor. Ó Deus de bondade santo, graça nós te damos pelo teu servo na presidência, pela tua guia, tua direção, Senhor, em tudo que nesta noite, Senhor, tu tem dado ao teu servo. Ó Deus de bondade, queira, Senhor eterno, nesta noite, abraçar nossas almas mais e mais, Senhor, alegrar nosso coração, fazer, Senhor, a nossa fé ser multiplicada nesta noite. Ó Deus, que a tua graça, ela sempre superabunde no nosso coração, Senhor. E se há algum laço nesta noite, ó Deus, que o adversário tinha preparado na vida de alguém, ó Deus, que nesta noite o teu anjo corta o laço, Senhor, e quebra as correntes, Senhor eterno, maligna, faz uma libertação, uma obra, e o teu nome será glorificado, ó Rei da Glória. Graça nós te damos, Senhor, por tudo que nesta noite tu tens dado na boca do teu servo, Senhor, alimentou a nossa alma, alegrou nosso coração, Senhor. Ó Deus eterno e santo, nós estamos saindo diferente nesta noite, mais alegre, mais contente, pois a tua palavra, tu já enviou o teu anjo, já alegrou nosso coração, Senhor. Ó Deus amado e santo, tu és um Deus maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória. Graça nós te damos, Senhor, por tudo nesta noite. O teu servo, irmão André, cumpre essa palavra na vida de teu servo também, na vida do teu filho, irmão Tiago, de todo, Senhor, que nesta noite está conectado, Senhor, nesse santo culto. Amado Deus de bondade, tudo nós te pedimos e te agradecemos. Também, Senhor, nós pedimos assim, escreve essa palavra na tábua de carne do nosso coração, ó Deus, e que nela nós venhamos meditar de dia e de noite, Senhor. Despede nós, Senhor eterno, em nossos lares provisórios, guardado e refugiado debaixo do sangue do concerto eterno. Tudo nós te agradecemos em rendimento de graça, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que é bendito na tua glória, reina hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala aí, canta la Astúria. Aleluia. Rana Historia, canta la Astúria, canta aí. Rana Inoi, canta aí, la Astúria, canta aí. Rana Historia, canta la Astúria, que tu anda lá ia. Rana Ikotoyo no, que tu anda la Astúria. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nossa. Eu, hein? Amém. 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 Amém, glória a Deus. Eu. Glória a Glória a Deus.
Santo. Tem dois irmãos com a mão levantada, não sei que levantou primeiro. O irmão Josevânio. Qual o hino, irmão? 248, Deus abençoe. Amém. 243? 247. Ah, Deus abençoe. 247. 247. Glória a Jesus. Gostoso demais, né? Glória a Deus. A irmã Lili quer falar alguma coisa? Não, irmão, também tá. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe os ADMs, a todos que eu me sinto em casa aqui. Como é muito gostoso. Abençoe todos que participaram. Né? A comunhão faz tudo acontecer gostoso. Guarda a palavra no coração. É ela que nos guarda. Ela que nos santifica. Nos ajuda na caminhada. Assim que a paz, a graça, todo esse santo culto, essa poderosa palavra permaneça guardada nos nossos corações. Deus seja louvado! Amém. A paz de Deus, irmão Tiago, a paz de Deus, a vida, a paz de Deus, irmão Dário. Amém. A paz de Deus, irmão Toninho, Deus abençoe. Irmão Tiago, Deus abençoe. A paz de Deus a todos. Deus, irmão Jeremias.
Glória a Deus. Glória a Deus, Deus. Deus, Tiago, meu Deus, irmão Tiago. Deus, Tiago. Deus é contigo, irmão Tiago. Deus é contigo. Deus tristeza. Aleluia. Te abençoe. Te abençoe. Sim, as orações. Amém. Aleluia.